Olá, seja bem-vindo ao canal Tessitura Extensiva, o seu canal da apreciação e percepção musical. E o assunto de hoje é dando continuidade, falando sobre a voz tenorino. No primeiro vídeo eu falei ali da introdução para vocês sobre a voz tenorino e agora aqui eu vou estar falando para vocês então sobre as propriedades dessa voz, a qual é a mesma regra de padrão a qual eu usei para poder falar sobre as vozes anteriores, a qual foi o sopranino e o contraltino. Então, a propriedade da voz, ela é uma voz intermediária, média aguda, tenorino, tenorina. As características média agudas para um padrão juvenil, a cor dela é uma cor meio clara, iluminada, ou seja, ela não vai ser tão brilhante quanto o sopranino e também nem tão assim brilhante assim quanto o contraltino. Ela vai ser uma voz mais aquela voz de transição, do infantil para o juvenil, ela é muito marcante por isso, o tenorino. O peso dela é um peso médio, leve, ágil, ela ainda é uma voz ágil, por causa do seu calibre, que é um calibre semi-estreita em desenvolvimento, que sempre vai ser aí uma característica muito típica aí das vozes brancas, tá? O calibre das vozes brancas sempre vai estar nessa configuração de semi-estreita em desenvolvimento, porque são vozes tidas como vozes não maduras, Então, a idade dela é a idade juvenil, pré-adolescente, e adolescente também, Como eu já disse, é uma voz que vai fazer essa ponte transitorial do infantil ao juvenil ali, pegando o pré-adolescente e o adolescente em questão, E tendo como base aí toda a sua amplitude aí tessitorial, sempre como eu vou estar utilizando para vocês e sempre eu falo, tendo como base aí a tessitura avançada, que dentro da tessitura avançada vai estar contido então as tessituras básicas dessa voz. Então ela vai ser fraca do Ré3 ao Fá3, óbvio, porque essa é a região da tessitura avançada dela para o grave, Ela ainda vai ser meio fraca do Sol 3 ao Si 3, Ela começa a querer ganhar um pequeno corpo ali, mas ela fica estabilizada mesmo, assim como as outras vozes, geralmente na região meio, que é ali então do Dó 4 ao Mi 4, Então ela já está bem estabilizada nesse ponto. É onde se recomenda, onde geralmente os compositores ou intérpretes mais gostam de cantar, a região de equilíbrio da voz, E subindo para mais, então ela vai se tornar então meio forte, que vai ser do Fá 4 ao Lá 4, então já tem mais força, do que a região estável, que seria o Dó 4 e Mi 4. Na região meio forte ela já começa do Fá 4 e vai o Lá 4 ali. E a região forte do Si 4 ao Ré 5 e da região fortíssima o Dó 5 e o Lá 5. Lembrando que a região fortíssima é aquela região a qual a voz vai estar habituada aí, a dar a sua maior característica iluminada da sua voz, onde ela vai estar iluminada, As regiões meio forte, do meio forte, são regiões mais tidas como meio clara, O forte, fortíssimo é onde ela vai estar mais iluminada, Sendo assim, abaixo da região meio é onde ela vai ter aquela característica mais fraca, assim, em questão do tipo, assim como semelhante a outras vozes. Então perceba que essas vozes brancas, sopranino, contraltino e tenorino, por isso que elas classificam nessa temática aí de vozes média aguda para intermediária, porque o objetivo delas de projeção são geralmente essas regiões, em questão do tipo, E então essa aí é a voz do tenorino, a qual mostrei para vocês, e a qual ela vai ser a terceira então dessa ordem das vozes de características brancas em questão do tipo, Depois dela vai ser a próxima voz, a qual vou estar falando para vocês, a qual é o baritonino, que vai então aí fechar o nosso ciclo de vozes brancas em questão do tipo, E depois eu vou estar falando para vocês também sobre as vozes, como é que se obtém vozes brancas de forma natural ou de forma não natural, Ou seja, a forma natural é quando a pessoa ela
não tem nenhuma intervenção cirúrgica, ela desenvolve isso no seu próprio organismo, né? Ou quando se fala que ela é uma voz, então, ali é uma voz branca, ela não é natural, é quando ela sofreu uma intervenção cirúrgica, né? A qual acontece com umas vozes que quando você escutar, você vai ver que é uma voz branca também, né? Elas têm outros nomes, mas eu vou mostrar para vocês que a título em questão vai dar a mesma correspondência, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também se inscreva no canal para que o canal possa estar trazendo para vocês aí sempre essas curiosidades aí. Lembrando que o canal Tessitura Extensiva é um canal para o público amador, tá? Não é um canal para o público profissional, né? Claro que o público profissional seja bem-vindo aí, né? Mas é para o público amador que tem que ter pelo menos uma base ali para poder entender essa questão da apreciação e percepção musical, para conseguir entender como é que funciona mais ou menos ali o comportamento em questão do tipo. E lembrando que os números colocados e as notações musicais aí é só para dar uma referência, tá? Possa ser que muitas das vezes elas possam até se comportar diferente disso, mas essa referência geralmente vai te dar a você aí um norte de mais ou menos uns 85 a 90% aí de precisão, tá? Sobre como essas vozes se comportam em questão, tá certo? Então, nos vemos até nos próximos vídeos, tá? E não deixe de se inscrever e deixar o seu like, tá certo? Então, até lá.